Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o jornalista Cid Benjamin, a cientista política Cristiana Leidler e o também cientista político Geraldo Tadeu. Cid, a presidente, eu vou retomar a questão do plebiscito. A presidente lançou novamente a ideia do plebiscito caso reassuma o governo. Você acha que o plebiscito é uma saída, ou seja, consultar a população se deva antecipar as eleições presidenciais? Isso pode ser uma saída para esse impasse em que vive o Brasil? Eu acho que pode. Não sei se é a chave do paraíso, é outra história. Agora, nesse momento, em que há uma enorme falta de legitimidade do Michel Temer, e há uma rejeição grande a Dilma também, quer dizer, se o impeachment não é aprovado no final, quer dizer, ela teria ainda um fim de mandato que seria muito questionado. Então, me parece que o plebiscito seria uma boa solução. Agora, seria importante também que se modificasse um pouco as regras, quer dizer, o peso do poder econômico é brutal ainda. Quer dizer, mas agora não pode ter mais financiamento privado, né? Você, as empresas, pode para empresarial. Pode para partido. Não foi vetado. Foi vetado? Foi vetado, então, que beleza. Vai ser uma eleição interessante. O primeiro teste vai ser eleição municipal, que você não tem financiamento privado, você tem só financiamento de pessoa física. Eu não sei se isso melhora, mas não há uma tradição no Brasil de doação de pessoa física, né? E você também não tem o financiamento público das campanhas eleitorais. Será que isso não vai produzir um vácuo que vai favorecer ainda mais o Caixa 2? Não sei. O que você acha? Olha, se a gente partir desse tipo de raciocínio, não faz regra para moralizar nada. É fundamental você cortar, apesar do Gilmar ter engavetado durante mais de um ano aquela proposta da OAB, da CNBB, de ilegalizar a doação de empresas, é fundamental você cortar isso. Sim, mas ao lado disso não deveria talvez aprovar o financiamento público? Porque aí você criaria uma fonte de financiamento, quer dizer, não seria um caminho. Eu sei que a opinião pública não gosta, vai achar, está se torrando dinheiro, mas é o custo da democracia, não acha isso não, Cid? Não. Não, eu tenho uma posição heterodoxa a esse respeito. Pois não, diga. Eu sou contra financiamento público de partido, de campanhas e fundo partidário. Acho que tem que ter ampla liberdade partidária e os partidos se organizarem e filiarem as pessoas, viverem de contribuições dos seus filiados ou de contribuições para suas campanhas, até limites pequenos. Eu já defendi essa posição em alguns debates, me disseram, mas isso aí vai explodir o sistema político tal como ele funciona. Mas é exatamente isso que eu quero. A ideia é essa. A ideia é ajudar. Cristiane, você concorda, você acha que realmente se deva ter apenas o financiamento de pessoa física, não se deve avançar na questão do financiamento público? Eu, a princípio, eu era muito simpática ao financiamento público, Sim. exclusivamente. Sim. Né? Mas porque nós temos essa memória muito ruim, né, de ter tido os partidos políticos, na verdade, apropriados pelas grandes empresas. Né? Os partidos políticos têm uma história, em geral, relacionada a uma causa, seja da democratização, seja depois da social-democracia, o Partido dos Trabalhadores, eles vêm com uma história, com uma luta orgânica e, de repente, no poder, eles são meio que apropriados, né, por grandes empresas e por uma agenda toda de mercado. Então, isso a gente vê o tempo inteiro. Então, eu tinha muita simpatia pelo financiamento público exclusivamente. Mas o financiamento público também trouxe esse grande negócio que é a formação do partido, né? Porque o partido ele tem direito ao horário de televisão gratuito, ele tem direito ao fundo partidário, então você colhe as assinaturas, forma um partido. Mas você pode ter algum tipo de cláusula de barreira que limite essa proliferação de partidos, que não se crie partidecos sem representação na sociedade para fazer negócio. Quer dizer, isso também é uma deficiência do sistema político brasileiro. Né? O sistema político tem que ser revisto numa reforma que eu acho que é profunda, é ampla, eu acho que são vários os pontos, principalmente essas coligações das eleições proporcionais, porque isso não se justifica, isso permite essa negociação de compra, efetivamente, de legendas. Quer dizer, você compra uma legenda, uma vez discutindo a época do mensalão, tinha um cientista político que dizia assim, não, mas isso não foi mesada para votar emendas ou para fazer votações importantes no Congresso. Isso era uma transferência de recursos para os partidos menores. Mas você está comprando de todo jeito o voto, o apoio. Que tem donos esses partidos. Que tem donos, né? Então, e não raro saem de alguns caciques do próprio Congresso que formam ali um partido e já negociam o apoio.
o poder. Mas eu acho que nós precisamos de uma vida partidária orgânica, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa das contribuições e que as pessoas comecem a viver a vida partidária. Quer dizer, o que seria bom seria que a cidadania participasse dessa vida partidária. Quer dizer, que o partido se transformasse, de fato, num canal entre o cidadão e o poder público. Se me permite uma parte? Não, evidente. Claro. É evidente que a gente tem um espectro partidário absurdo. Uma quantidade muito grande de partidos, boa parte deles não significa nada. Então, agora, a cláusula de barreira me parece uma coisa preocupante, porque você vai pegar gregos e troianos, você vai pegar os pequenos partidos, sejam eles de aluguel ou não. Já se você proíbe a coligação nas eleições proporcionais, você tem o mesmo efeito do ponto de vista numérico da cláusula de barreiras, que partidos de aluguel vão deixar de existir. Você vai ter uma drástica redução do número de partidos sem atingir aqueles partidos que são pequenos, mas que têm o que dizer, que têm propostas que não são partidos de aluguel. Não, e que representam minorias, né? Geraldo, que precisam ser representadas. concorda com essa visão do Cid ou você acha que cláusula de barreira é importante ainda para a gente tentar enxugar um pouco esse quadro partidário confuso do Brasil, que tem no parlamento hoje 28 siglas, quer dizer, que na verdade, dentro desse presidencialismo de coalizão, em função disso, acaba obrigando o governante a compor com essas siglas, com cada líder partidário e que querem um naco de poder, e isso fica uma situação insustentável. Não, concordo inteiramente. Eu acho que até defendi isso em artigos que eu publiquei. Nós temos hoje as eleições mais caras do mundo. A eleição, o gasto per capita, ou com proporção do PIB no Brasil, é maior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram 6 bilhões de dólares na última eleição presidencial e nós gastamos o equivalente a 2 bilhões e meio de dólares, sendo que o nosso PIB é muito menor do que o dos Estados Unidos. Quer dizer, proporcionalmente, nós temos eleições mais caras do planeta. A questão portanto, eu sou favorável, defendi esse ponto de vista, ao financiamento privado exclusivo por pessoas físicas, porque é um direito do cidadão financiar o seu partido, né? Uma possibilidade hoje é a contribuição dos próprios filiados. Sabe que hoje existem 16 milhões de pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil? 16 milhões, segundo dados do próprio TSE. Se cada um desses contribuir com R$10 por mês, você gera uma renda de 160 milhões de reais, que é maior do que a renda que está disponibilizada pelo fundo partidário. Então, dá para fazer, não precisa de muita mágica. E no caso da cláusula de barreira, só para você ter uma ideia de números, né? A Grã-Bretanha tem 492 partidos registrados, mas na Câmara dos Comuns só tem 11, porque tem mecanismos que reduzem essa diversidade de partidos. Então, tem todo tipo de partido lá, desde partido pirata, partido... Você está dizendo que a cláusula de barreira é bem-vinda? A cláusula de barreira é bem-vinda porque... no caso brasileiro, nós temos 35 partidos registrados e 28 na Câmara. 80% dos partidos existentes no Brasil estão dentro da Câmara. Então, você cria uma situação onde a fragmentação é tão grande, com tantos interesses divergentes, fica mais difícil você governar. Não é impossível, mas fica mais difícil. Vamos a um novo intervalo. O Jogo do Poder volta já já.